a gente vai falar de permutação simples, né? Permutação simples, combinação simples. Na verdade, a gente já abordou alguns conceitos. Vou fazer um resumo aqui do que seria permutação simples, né? A gente já estudou permutação, que é permutação é troca quando a ordem importa, ou seja, uma fila de pessoas, a ordem é importante, né? Um número formado, a ordem é importante. Agora, se eu estiver formando um grupo de pessoas, a ordem já não importa. Se a ordem não importa, eu utilizo combinação simples. Por quê? Porque se eu formar o grupo A, B, C, é a mesma coisa que eu formar o grupo C, B, A. Eu estou falando de grupo, não mais de ordem. Então, a permutação é quando a ordem é relevante, a combinação é quando a ordem não é relevante, né? Então, eu consigo separar. A ideia principal é essa. Depois, eu vou para os casos mais complexos, né? Onde eu vou alinhando a permutação junto com a combinação, né? Quando eu faço, por exemplo, o cálculo do número de combinações simples, é uma permutação com alguns elementos repetidos. Aí a gente tira esses elementos repetidos e pronto, e resolve. Por isso que aparece essa fórmula aí. Lembrando que essa exclamação é o fatorial. Depois a gente tem, fiz todos esses exercícios aqui com vocês, né? Fiz vários exercícios. Depois a gente tem permutação com repetição. O que seria permutação com repetição? Vamos pensar o seguinte. Eu já mostrei para vocês como é que calcula o número de anagramas, né? Fiz lá da palavra Brasil, que a gente tem 6 letras, e fiz vários casos possíveis para a palavra Brasil. Na palavra aposta, repare em mim que eu tenho 2 letras As, ou seja, eu tenho 2 As repetidos. Então, eu vou pegar, olha só, eu pego toda a minha palavra aposta com 6 letras e pego a quantidade dessas aqui que estão repetidas, ó. Tá vendo? O A tá repetido aqui e o A tá repetido aqui. Ou seja, não, se esse A vir para cá e se esse A vir para cá, não vai mudar minha palavra. Por isso que eu vou pegar. Quantas maneiras esse A ele pode trocar entre eles? 2, não é? 2 fatorial. Esse sempre é o número de maneiras que um grupo pode trocar, o número n fatorial. Então, eu vou pegar o número total de letras que eu tenho e vou dividir por essas letras repetidas. Então, a aposta fica fácil. Eu tenho 6 letras com 2 As repetidos. Quando eu vou para permutação com arara, eu posso pensar da mesma maneira, pensando de maneira bem simples, sem complicar nada. Ó. Arara são quantas letras? Arara são 1, 2, 3, 4, 5 letras. Então, seria 5 fatorial. Só que, se eu trocar esse A com esse A, não vai fazer diferença. Muito menos se eu trocar esse A aqui, ó, com esse A, ou esse A com esse A. Não importa com o A que eu trocar aqui de posição. Não vai diferenciar. De quantas maneiras possíveis eu posso permutar esses As? De 3 fatorial maneiras. Por quê? Porque esse A eu posso colocar aqui e colocar ele na primeira posição. E assim, eu já mostrei para vocês, por exemplo, se eu tiver... Deixa eu pegar aqui. Gente, olha para mim se vai estar tudo ok aí nesse slide que eu vou projetar, tá bom? Nesse slide não, no vídeo. Pensa aí. Se eu tiver 3 letras, vamos sim pensar. A, tá pequeno, né? Vamos pensar, eu tenho A, B e C. Se eu quiser permutar elas de algumas maneiras distintas, o que eu posso fazer? Eu posso
permanecer com A, colocar C, B, aí eu venho com B, A, C, B, C, A, e agora só está faltando eu começar com C. C, A, B e C, B, A. Então, com com três letras, eu posso permutar de 6 maneiras diferentes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se com 3 letras eu posso permutar de 6 maneiras diferentes, isso significa que 3 fatorial dá igual a 6. Né? Por isso que, se eu colocar 3 As em uma palavra, eu posso permutar esses 3 As de 3 fatorial maneiras distintas. Então, se na palavra arara eu tenho... Se na palavra arara eu tenho 5 letras, delas 3 são As e delas 2 são Rs, o número de maneiras distintas que eu posso permutar essa palavra arara vai ficar 5 fatorial com quais que eu tenho repetidos? 3 As e 2 Rs. Então, olha só. Se com 3 As e 2 Rs eu tenho isso aqui, eu posso calcular o número fatorial dessa palavra arara, certo? E o número fatorial dessa palavra arara vai ser calculado da seguinte maneira. Olha só. Eu mostro aí para vocês, ó, que a gente tem 5 fatorial sobre 3 fatorial, 2 fatorial. Esse fatorial aqui eu posso expandir ele, né? Fica 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. E eu vou achar a resposta da palavra anagrama, do número de anagramas aí. Como é que eu faço isso? Aqui em cima não ficaria 5 vezes 4 vezes 3 fatorial? Por que eu paro no 3? Porque embaixo também eu tenho 3 fatorial. Então, 3 fatorial vezes 2 fatorial. Então, se eu tenho isso aqui, essa divisão, esse 3 simplifica com esse 3. Esse 2 simplifica com esse 4, fica 2. Então, 5 vezes 2, 10. Então, eu tenho 10 maneiras possíveis em que eu consigo escrever com essas letras aqui um total de combinações sem mais repeti-las. Então, o cálculo do número de combinações de permutações com repetição, ele vai funcionar dessa maneira aí, ó. Eu tenho n fatorial, que seria o total de letras, e alfa seria as repetições. Se eu tiver uma repetição, fica alfa. Se eu tiver 2 repetições, fica alfa 1, alfa 2. Se eu tiver n repetições, não importa quantas repetições eu tiver, cada letra repetida vai representar um alfa. Se eu tiver numa palavra, vamos imaginar aqui. Quer ver? A palavra aqui. Paralelepípedo.
Não estou colocando acento só para fim didático mesmo. Ó, paralelepípedo. Se eu for colocar aqui o total de anagramas dessa palavra, como é que seria a expressão? Seria uma permutação, né? De quantas letras eu tenho? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, ficaria 14 fatorial. Tá. Agora, vamos lá para as letras repetidas. Eu tenho letras P's, eu tenho 1, 2. Então, 2 fatorial. Letras A's, eu tenho 2 também. 2 fatorial. Letras R's, eu tenho uma só. Então, coloca. Letra L, tenho 1, 2. Letra E, eu tenho 1, 2, 3. Letra 3 P's. 3 P's. Obrigado. Letras E, eu tenho 3. L eu já contei, né? Letra I eu tenho 1. Letra D 1. Letra O 1. Então, parece que só são essas aqui repetidas, né? Então, o que eu posso fazer? Essa conta aqui. Como eu faria essa conta? Vamos colocar. Isso aqui seria igual, né? Seria igual a quanto? Letra A tem 2. Letra A tem 2 aqui. Vamos lá. Letra P. Letra P tem quantos? 3, né? Letra A tem quantas? 2. Letra R. 1. Né? Então, não vou colocar a letra L. 2. Letra E. 2. Letra P já foi. Letra E já foi. Letra E é 3, Juan. 3. 3. Letra letra D. Só tem uma. Letra O, uma. Letra I, uma. Então é isso. Tá certa a conta aqui. 3, 2, 2, 3. 3, 2, 2, 3. É isso mesmo. Então, a nossa conta ficaria assim. Se eu fosse colocar aqui. Juan, como é que faz essa conta? Normalmente a gente não faz essa conta. A gente só monta a operação. Então, ficaria 14 vezes 13 vezes 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Juan, você vai fazer essa conta toda? Não, gente. Não, só estou mostrando para vocês como seria feita a conta. E embaixo, 3 fatorial, não é isso? Vezes 2 vezes 2 vezes 6. Colocar aqui 6. Por quê? 3 fatorial é 6. E agora eu poderia simplificar aqui minhas contas. Por que eu não levo até o 2 lá em cima? Olha só, porque eu quero simplificar. Poderia levar até o 2? Poderia. Só que eu quero cortar esse 3 fatorial com esse 3 fatorial, para não precisar multiplicar lá em cima. Esse 6 simplifica com esse 6 aqui, ó. Esse 2 vezes 2, que dá 4, eu vou simplificar com esse 4. Aí minha conta eu vou fazer só, né? Só essa multiplicação aqui vezes o 5. Então, esse seria o número de combinações. Se eu pegar uma calculadora aqui, só um momento. Com a calculadora, fica fácil da gente fazer a conta. Por quê? Na calculadora tem essa teclinha aqui, ó,
que ele calcula o número de permutações. Tanto o número de permutações quanto o número de combinações. Então, se eu colocar aqui, ó, 14 e apertar a teclinha, ele me dá o resultado. Olha só. Na verdade, eu tenho que apertar a teclinha primeiro e apertar o 14. Me dá o resultado. Quatorze. Limpando a memória calculadora. Vou colocar aqui 14. Permutação 3. Depois divido pelo restante. Aí, se eu continuar fazendo as outras contas, vai me dar o resultado. Ó. 14 vezes 13 vezes 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 5. Me deu aqui 605.404.800. Esse é o número total de possibilidades que eu posso escrever com essas letras aqui, sem estar repetido. Você acha que faz sentido eu ficar calculando esse número na mão? Não. Por isso que a gente só monta a expressão. Então, olha só, eu quero que vocês peguem o sentido aqui da nossa conta. Permutação com repetição, eu vou pegar o número total de letras e dividir pelo número de letras que eu tenho repetidas aqui no denominador. É isso. A gente tem também, olha aqui, ó, calcular o número de anagramas da palavra aposta que não apresentam as letras As juntas. Então, o que a gente faz? A gente pega a palavra aposta e coloca com as letras As juntas. Vamos pegar aqui, ó. Aposta. Então, se eu pegar a palavra... Essa folha tá ao contrário, Juan. Tá ao contrário? Então, deixa eu fazer no slide, que eu não estou conseguindo desvirar essa imagem, não. Estou tentando desde ontem até hoje, até agora não foi. Então, deixa eu tirar aqui. Olha só. Se eu quero calcular o número de anagramas da palavra aposta, em que as letras As não aparecem juntas, eu calculo primeiro o total de anagramas da palavra aposta, certo? Se eu for calcular primeiro o total de anagramas da palavra aposta, eu faria o quê? Eu pegaria a palavra aposta, que são 5 fatorial, dividido por 2 fatorial. Esse é o total de anagramas da palavra aposta, sem nenhuma restrição. Certo? Se eu calcular fazer essa conta aqui, vou ficar com 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Embaixo, eu vou dividir por 2 fatorial. É isso? E vou simplificar minha conta. Por exemplo, ele veio para cá, mas não sei por que não. Então,
Esse 2 aqui, ó, ele tá aqui embaixo dessa fração, tá bom? Esse 2 é simplificar com esse 2. Então, o número de anagramas da palavra aposta vai ficar só isso aqui. 5 vezes 4, que dá 20. 20 vezes 3, 60. Então, teria 60 anagramas. Certo? Então, 60. Esse é o meu resultado. Beleza. Só que eu quero em que as letras As não aparecem juntas. Então, eu vou calcular o número de anagramas se os As aparecerem juntos. Vamos colocar que a aposta, os dois As agora estão juntos. Tem 6 letras, gente. Desculpa. Não sei onde eu contei 5 ali. Deixa eu apagar isso tudo aqui. São 6 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fatorial dividido por dois As que tem repetidos. Certo? Então, se eu fizer essa conta aqui, eu vou achar quanto? Eu vou fazer aqui 6. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. E embaixo, 2 fatorial. Certo? Aí, esse 2 simplifica com esse 2 e faço essa conta aqui. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 6, 360. Então, esse é o número de anagramas da palavra aposta. Em total. Beleza. Se esse é o número de anagramas da palavra aposta, eu tenho que tirar os que a palavra aposta das letras As não aparecem juntas. Então, vou colocar os As juntos. Ó. A seria isso aqui. Só que vamos imaginar que o A agora ele é uma única letra. Porque eu trocar esse A de lugar com esse não vai fazer diferença. Então, o número de anagramas em que os As vão aparecer juntos vai estar aqui, ó. Uma é como se o A fosse uma única letra, né? Então vamos colocar assim, ó. X. X. Agora eu tenho quantas letras no total? Eu teria, ó, 1, 2, 3, 4, 5 letras. Então ficaria 5 fatorial. Tem alguma letra repetida nessas 5 letras? Não. Então seria 360 menos 5 fatorial. Por quê? Porque esse aqui é o número de vezes em que os As aparecem juntos. Então, olha só. Quando eu faço, ó, calculei o número total de da palavra aposta, achei que as letras As estão juntas, ela é uma letra só. Eu tiro do total. Para quê? Porque eu quero, ó, calcular o número de anagrama que a palavra aposta não apresenta as letras As juntas. Olha só outro exercício. Ele pergunta assim: quantos são os anagramas da palavra paralela que começa com vogal? Então, quantas vogais a gente tem em paralelo? Só tem o A e o E, né? Então, quais são os anagramas totais da palavra paralela? Posso calcular. Como? Os anagramas totais da palavra paralela vai ser calculado da seguinte maneira. Quantas letras tem paralela? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, seria 8 fatorial. Certo? Então, quais são as letras repetidas? Eu tenho P, tenho um P, tenho 3 As, tenho 2 Ls e só, né? Então, esse é o número de anagramas total da palavra paralela. Se eu for fazer a conta aqui, eu vou expandir esse 8 fatorial e continuar calculando. Como? Faria 8
vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Juan, por que não vai até o 2? Porque eu vou até o maior que tem um denominador. Dividido por 3 fatorial vezes 2 fatorial. Beleza, quando eu faço isso, 3 fatorial simplifica com 3 fatorial, 2 simplifica com 4, eu vou fazer essa multiplicação, e fica 2 aqui, né? Eu vou fazer essa multiplicação aqui. 10, né? Tenho aqui 6 vezes 7, 42. 42 vezes 8. Bom de conta não. Deixa eu ver aqui. Dá 672 essa conta aqui. 672. Beleza. Eu quero saber quantos são os anagramas que começam com vogal. Então, eu posso calcular o total e subtrair os que começam com consoante, que o restante vai ser que começa com vogal. Ou calcular os que começam com vogal direto. Se eu for calcular os que começam com vogal direto, eu tenho duas opções. Ou começa com A, ou começa com E. Não é isso? Então, calcularia o número de opções para os que começam com A, depois calcularia o número de opções para os que começam com E. Vê? Então, ó, então, ele colocou o A como a primeira letra. Então, se o A já é a primeira letra, você não tem... ele não entra no cálculo da permutação. Certo? Então, ó, se o A é a primeira letra... Se o A é a primeira letra e ela é fixa, ele não vai entrar no cálculo da permutação. Sobra quantas letras para eu calcular? 7. Entre essas 7, eu tenho quantas repetidas? Eu tenho 2 As, né? Tenho 2 As e 2 Es. Beleza. Se eu pegar agora o número de que começam com a letra E, fazendo E a primeira letra, eu vou ter algumas letras repetidas, né? 3 As, 2 Ls. Tá certo. Eu tenho algumas letras repetidas. Eu começando com E, eu ainda teria 7 letras, então seria 7 fatorial. E no denominador, eu ficaria com 3 As e 2 Ls. Então, olha só. Nossa, ficou em cima do negócio. Eu pegaria essa conta mais essa conta. Quando eu faço a primeira conta aqui, ela me dá 1.260, os que começam com A. Os que começam com E, me dá 420. Então, o total de modos que começam com vogal são 1.680. Por quê? Porque eu fiz em duas partes. Os que começam com A e os que começam com E. Quanto tempo de aula? Deixa eu ver aqui rapidinho. Para finalizar, eu vou falar com vocês de permutações circulares. O que é permutação circular? Pensa aí, você tem uma mesa redonda e se quer colocar pessoas ao redor dessa mesa. Repare só que se você
girar as pessoas nessa mesa, elas não vão estar trocando de lugar. Ó, se você trouxer o A para cá e o B para cá e andar cada um ao redor, eles não estão trocando de lugar, eles estão na mesma posição. Então, é como se a gente tirasse algumas posições. Por exemplo, eu poderia arrumar essas 5 pessoas ao redor dessa mesa em 5 fatorial maneiras. Só que em 5 dessas maneiras, elas vão se repetir. Então, eu vou dividir por 5, porque são as maneiras repetidas. Então, quando eu faço permutação circular, ó, de 5 pessoas, uma permutação circular ao redor de uma mesa, por exemplo, daria 4 fatorial. Logo, o número de permutações circulares vai ser o número total de pessoas que eu tenho ali, ou de elementos que eu tenho ali, menos 1. Por quê? Porque em uma dessas maneiras sempre vai se repetir n vezes. Por isso que vai ficar n menos 1. Ó, 5 fatorial dividido por 5. Se fosse 4 pessoas ao redor de uma mesa, dividiria por 4. Se fosse 7 pessoas, dividiria por 7. Ou, simplificando, 7 menos 1 fatorial. Por isso, essa expressão. Não vou passar combinações completas hoje. É um conceito um pouco mais completo, né? Então, a aula de hoje ficou para a gente pegar essa parte das permutações com repetição, né? Então, eu peço para vocês para estarem fazendo exercício. Amanhã a gente finaliza a nossa aula dessa matéria nos primeiros 10, 15 minutos. Então, eu vou pedir para o pessoal não chegar atrasado na aula. E depois dessa aula, a gente vai tirar dúvidas aí das matérias anteriores que vocês tiveram. Só entra no chat e coloque a matéria à frente e qual exercício que é para a gente estar tentando tirar dúvida de vocês aí, tá bom? Então, por hoje é só. Eu espero aí que vocês pratiquem e vão fazendo os exercícios para vir com dúvidas para a gente poder debater nas próximas aulas. Beleza? Falou, galera.